Olá, nesse curso nós vamos abordar um tema muito importante, sempre atual, mas atual em todas as épocas da humanidade, a questão da ética. Em um mundo que é marcado pela corrupção, por uma série de desafios, por dilemas morais e éticos a todo momento, é muito importante que a gente reflita e entenda o significado e a importância disso na nossa vida. Então, nesse curso nós vamos primeiro entender o que é ética propriamente dita, depois vamos pensar na ética aplicada, falar um pouco de cidadania, falar um pouco de inclusão, de diversidade, que são os temas éticos mais recorrentes aí no dia a dia do campo do trabalho, principalmente. Então, espero que você se envolva, se interesse e perceba o significado da ética no dia a dia. Veja que quando uma lei está sendo pensada, está sendo desenvolvida, ela sempre passa primeiro pela comissão de ética, no Senado, na Câmara, porque nada que nós possamos fazer em termos de lei pode ferir qualquer princípio ético. E a gente vê que existe uma discordância entre o que é ética em determinadas localidades. Determinados países autorizam certos procedimentos, enquanto outros proíbem por considerarem que eles são uma ameaça ética. A religião se manifesta também muitas vezes contrária a movimentos políticos, sempre em torno dessa temática que é a ética, que é a importância da conduta humana, de modo a não ferir princípios importantes para uma sociedade. Tá? Então nós vamos começar falando aqui a introdução, para a gente entender, enfim, o que é ética. O estudo da ética é um campo da filosofia que está preocupado em como nós vamos viver a nossa vida, nosso comportamento, nossas atitudes, nossas ações no cotidiano, o quanto elas vão interferir na vida de outras pessoas, na vida da sociedade e, enfim, nas relações de um modo geral. A palavra grega, ethos e moral, as duas estão relacionadas a hábitos e costumes praticados no dia a dia por determinada sociedade. Só que a questão da moral, principalmente, que nós vemos no dia a dia, que seria a ética aplicada no cotidiano, digamos assim, ela está submetida a diversos contextos históricos, culturais. O que é moral para uma sociedade não é moral para outra, o que é válido numa comunidade não é válido para outra. Vocês vejam que, por exemplo, num país como o Brasil e grande parte dos países, por exemplo, a questão da monogamia sempre foi um valor ético, enquanto em outros países é considerado estranho você ter uma esposa só. Então, esse tipo de dilema se apresenta a todo momento no cotidiano e nas novas formas que a sociedade vai se organizando. Hoje se fala de poliamor, enfim, e se discute, isso é certo, isso é errado, isso é moral, isso é imoral. Então, a questão da moral, ela está sempre submetida a determinações históricas, determinações culturais, momentos em que a história da humanidade sofre transformações, e nós, desde os anos 50, principalmente no pós-guerra, temos passado por imensas transformações decorrentes de várias questões. Veja, quando no movimento hippie dos anos 60 se fala do amor livre, ele também tem a ver com a invenção da pílula anticoncepcional, que veio um pouco antes, na década de 50. Então, tudo isso interfere, quer dizer, a criação de um remédio pode mudar completamente a nossa concepção ética, E a filosofia está preocupada em manter, de alguma forma, certos princípios para que nós não nos percamos nessa jornada em relação ao que é a vida social. Então, a ética é um conjunto de conhecimentos que são extraídos da investigação do comportamento humano, do dia a dia, das relações de um modo geral. E aqui a gente tem uma tabela
que nos ajuda a compreender isso, né? Você tem a moral como as regras que são aplicadas no cotidiano e a ética como um contraponto aí. Então a ética como uma reflexão filosófica sobre a moral, ela tem um caráter teórico, mas que vai interferir fortemente, né? Porque a moral ela nasce antes, porque ela nasce dos costumes, enquanto a ética nasce da reflexão desses costumes. Mas uma vez que nós façamos essa reflexão, ela passa a interferir também no nosso modo de nos comportar. Então, temos aí a ética como reflexão filosófica, a moral como um caráter prático, como uma força normativa de nos orientar acerca do que é certo e errado, né? A ética, ela busca a universalidade, ela busca a permanência, ela quer determinar ou nos posicionar diante de certos princípios que sejam invariáveis. Já a moral ela é temporária, ela está muito submetida, como a gente falou, sobre questões culturais. A ética é um princípio, né, enquanto a moral são aspectos e condutas específicas. E a ética, por fim, é uma ciência filosófica, digamos assim, que estuda a moral, enquanto a moral propriamente dita está muito mais relacionada a hábitos e costumes de uma sociedade. Os filósofos gregos, já Sócrates, né, um grande mestre da filosofia clássica, discutia essa questão da moral, né, da questão das virtudes, porque para ele a moral significava virtude, né, o que significava sabedoria. Havia sempre essa ligação entre o belo, o justo e o bom, né? Uma coisa só poderia ser bela se fosse justa, e só poderia ser justa se fosse boa. Então, Sócrates foi o primeiro a discutir essa questão da moral como uma virtude. Mais tarde, nós tivemos o surgimento do cristianismo na nossa sociedade, influenciado pela cultura judaico-cristã, né, que depois se constituiu, né, a partir da experiência dos antigos hebreus, nasce esse grande líder da humanidade, que foi Jesus Cristo, e que consolidou um princípio que para muitos é considerada a regra de ouro, né, da ética, que é o amor ao próximo, né? No fundo, muitos filósofos acreditam que a moral nada mais é do que uma tentativa de imitação do amor. Se nós pudéssemos amar todas as pessoas em todos os momentos, nós não precisaríamos da moral. Mas como nós não conseguimos isso, a ética e a moral tentam extrair a aparência do amor, uma forma de conduta, de modo que nós possamos agir bem no cotidiano. Porém, ninguém gosta do moralista, né? Porque muitas vezes a moral cristaliza determinados valores, enquanto a sociedade é dinâmica, ela vai mudando. E a ética é aí que vem prestar o seu serviço de iluminar essas transformações e estas mudanças na sociedade. Surge então, em determinado momento da história, né, no final da Idade Média, a figura de Lutero, né, inaugurando aí a questão de um pensamento mais livre e, de uma certa forma, inaugurando a Idade Moderna, que trouxe filósofos importantes como Kant e outros, que discutiram amplamente a questão da moral. E chegamos aí, caminhando para o final dessa nossa aula, né, chegamos aí à figura, um exemplo de filósofo moderno, pós-moderno, a figura de Bauman, né, que diz que a ética pós-moderna é aquela que abandonou a ilusão da universalidade e assume que é uma competência moral de seus membros que torna possível a existência contínua de bem-estar na sociedade. Então a ética passa a ser algo um pouco mais individualista. No entanto, isso também é problemático, porque cada um de nós tem uma cabeça, cada um de nós tem seus valores, e em que ponto que nós vamos nos apoiar para que possamos viver bem, né? O que é certo para mim talvez seja errado para você, né? No entanto, nós podemos conviver com isso desde que as minhas certezas não firam os seus direitos, né? Porque quando nós falamos de ética, e nós vamos aprofundar nisso, nós falamos também de direitos e deveres de todo ser humano na sociedade. Então, prazer estar com você e que nós possamos continuar esse tema tão importante na próxima aula. Obrigado.
Olá, estamos aqui de volta para continuar esse assunto tão importante para a nossa vida, que é a questão da ética. Num contexto em que nós vivemos, marcado pela falta de ética, por criminalidade, por diversos problemas sociais, corrupção e todos os problemas que nós vemos no cotidiano, mostrar-se ético passou a ser algo muito importante para a sociedade. A sua credibilidade, a credibilidade das empresas está muito alicerçada no quanto ela é coerente com os valores que ela preconiza. E isso hoje faz com que empresas investam tempo, energia e inclusive dinheiro, para mostrar que realmente elas merecem a credibilidade. Porque num mundo onde a ética é a todo momento deixada de lado, a insegurança, a dúvida e a desconfiança passam a ser a regra geral. Nós terminamos a aula passada falando do Bauman, esse filósofo importante da pós-modernidade, e sobre a ética, ele coloca em determinado momento: esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos, o trabalho bem feito. O que se consome, o que se compra, são apenas sedativos morais que tranquilizam seus escrúpulos éticos. Com a emergência, o surgimento do capitalismo, as relações comerciais passaram a permear muito das relações humanas, e isso, em tese, fere determinados princípios éticos, porque sempre que nós pensamos numa relação comercial, nós estamos falando de troca de interesses, e nem sempre você é ético para ganhar alguma coisa. Você deve ser ético porque você quer que sejam éticos com você. Então, esse tipo de postura, se todos nós tivéssemos, viveríamos num lugar, sem dúvida, muito melhor. E numa era permeada pelo consumo, Bauman falava muito do amor líquido, aquele que se desfaz, que se perde a todo momento. Nós podemos pensar que a ética também, ela se dilui em favor de interesses individualistas e muitas vezes egoístas, onde eu penso muito mais em mim e deixo de lado aquilo que é importante para a sociedade. E aí que surge a necessidade da lei. E entramos no tema dessa nossa aula de hoje, que é a ética e a lei. Temos quando do falecimento desse político, que foi tão conhecido em determinado momento, governador do estado de São Paulo, Mário Covas, ele usou essa frase aí, muito significativa. No Brasil, quem tem ética parece anormal. Na capa da Veja, na época do seu falecimento, ele foi apresentado como um político ético, alguém que cumpriu o seu papel na sociedade. E aqui não estamos discutindo opções partidárias, etc. Estamos falando de uma pessoa. Nós podemos ser éticos sendo de direita, sendo de centro, sendo de esquerda. Você pode ser ético em qualquer circunstância. Tá? Mas essa frase curiosa do nosso saudoso Mário Covas nos mostra que a ética num país como o Brasil, ela é infringida a todo momento. Historicamente, nós vivemos num país marcado realmente pela corrupção, pelo famoso jeitinho brasileiro, que tem suas raízes históricas e culturais também, deve ter a sua razão de ser, mas que, no entanto, fragiliza a nossa sociedade, e dificulta, na verdade, a nossa vida no cotidiano. E aqui nós pensamos o quanto a ética está ligada à liberdade, porque eu posso ser ético ou não. Esse importante filósofo francês, Jean-Paul Sartre, discutiu amplamente a questão da liberdade, versus a questão da responsabilidade. Sartre dizia que o homem está condenado a ser livre e que ele não pode não escolher. Qualquer atitude nossa, mesmo que seja a atitude de não escolher, ela é uma escolha. Então, que mundo nós temos, que vida nós teremos, qual a qualidade das nossas relações, não é determinado por forças externas, é sempre no exercício diário da nossa liberdade. E como eu sou livre para escolher ou não ser ético, eu tenho que arcar com as responsabilidades das nossas escolhas. E essas responsabilidades são pautadas na sociedade moderna e praticamente em todos os tempos pela lei. A lei surge da necessidade de regular as relações humanas
justamente porque nem sempre nós conseguimos agir conforme a ética e a conduta de cada pessoa gera consequências para ela mesma, para a vida social, para todo o seu entorno. Então, Sartre, está dito aqui, né? O homem está condenado à liberdade. A liberdade é algo que se impõe a todo homem como base da existência humana, né? E daí o famoso conceito de Sartre de angústia. Se eu sou livre, se cabe a mim decidir o que escolher, então que possibilidades eu vou viver entre tantas que eu tenho, só cabe a mim, né? E se algo der errado, eu vou atribuir principalmente à minha conduta. Claro que existem N fatores que estão alheios à nossa vontade. E aí, dentro do campo da filosofia, nós fazemos uma oposição entre liberdade e destino. Não destino aquele marcado pelos deuses, né? Aquele destino mais mitológico, digamos assim, mas o destino entendido como tudo aquilo que nós não escolhemos, né? Nós não escolhemos uma série de coisas, né? Por exemplo, nós não escolhemos ser brasileiros, nós não escolhemos nascer em determinada família, nós não escolhemos a cor da nossa pele, nós não escolhemos o nosso gênero, né, a questão de ser homem ou mulher, né? Podemos fazer reinventar essa questão depois, através das nossas escolhas no campo da sexualidade. Mas, de fato, uma série de fatores que nos acontecem caem sobre nós como um destino. Agora, a resposta que nós vamos dar a cada um desses fatores é o exercício da liberdade. Nós somos, então, completamente responsáveis pelas nossas escolhas, mas cada escolha que fazemos também diz respeito a quem nos cerca. Toda escolha que eu faço, por mais individualista ou individual que ela pareça, ela afeta a vida de outras pessoas, porque não existe um ser humano que viva de forma completamente isolada, né? Isso nós somos uma rede, uma teia de relações. E qualquer ato meu, por menor que seja, mesmo que ninguém esteja vendo, afeta a coletividade. Se eu cometo um ato desonesto, ainda que ninguém veja e eu não serei penalizado por isso, ele traz consequências na sociedade, porque inevitavelmente eu lesei alguém. Aqui temos um exemplo de como a moral, a lei e a ética muitas vezes vão se alterando com o tempo, né? No Brasil, até muito pouco tempo, o adultério era considerado crime, hoje já não é mais. Então, para a lei, você não pode ser punido por trair uma pessoa com quem você se relaciona. Isso não é um crime aos olhos da lei. Porém, do ponto de vista moral, para a maioria das pessoas, isso é errado, porque você está enganando alguém, né? E a ética vai refletir sobre isso. Nem sempre, esse exemplo mostra que nem sempre a ética, a moral e a lei andam no mesmo compasso. Mas a lei, ela se pauta na ética para tentar determinar a nossa conduta e regular as nossas atitudes no dia a dia, né? Muitas vezes a lei, por isso, ela vai trabalhar contra os nossos desejos, contra aquilo que, de alguma forma, seria a nossa tendência mais natural. Existe um ditado romano, antigo, em latim, né? Dura lex, sed lex, né? Isso até nome de produtos aqui no Brasil, né? Dura lex, sed lex, quer dizer, a lei é dura, mas é a lei, né? Muitas vezes a moral, muitas vezes a ética e as leis, do modo geral, elas vão trabalhar contra as nossas vontades, porque se nós fôssemos realmente fazer tudo aquilo que nós queremos, certamente nós prejudicaríamos muitas pessoas. Então, para tornar a vida social tolerável, para tornar a vida social suportável, eu crio leis, eu crio regras morais. Vamos pegar um exemplo, né? Vamos falar disso mais tarde, mas, por exemplo, eu posso ter vontade de matar um indivíduo porque ele me prejudicou, né? Mas o cristianismo diz claramente, não matarás, né? E a lei nos proíbe de matar, né? Nos pune por matar, por mais que eu ache que tenha razões para isso, né? Porque as minhas razões
podem não ser legítimas, né? Você vê que nos dias de hoje, às vezes as pessoas matam umas às outras por motivos completamente irrelevantes, né? Então, determinados princípios, determinados valores, determinadas formas de conduta são reguladas por lei para que nós possamos viver em sociedade. Então, a lei me impede de matar alguém que eu estou com raiva, mas essa mesma lei vai me proteger desse alguém se ele quiser me matar. Então, daí que vem a ideia de que a ética, ela se alicerça na razão, né? Alguém fala assim, mas se acontecesse com você, você ia querer matar. Realmente, eu ia querer matar, mas a lei me impede, né? Porque eu não posso agir, como se diz no cotidiano, eu não posso agir pelo fígado, eu tenho que agir pela razão. Porque se todos nós agíssemos pelo fígado, a vida em sociedade seria completamente inviável. Então, estamos aí caminhando nessa direção, entendendo, aprofundando esse conceito de ética, que é um tema tão relevante e tão importante na nossa vida. Até a próxima aula, obrigado. Olá, estamos aqui para mais uma aula sobre ética, esse tema tão importante, eu diria um dos temas mais importantes da nossa vida, porque justamente é o tema que regula todas as nossas relações profissionais, afetivas, familiares, comerciais. Todos os nossos atos, todos os atos humanos passam pela questão da ética. E sempre que a ética é abandonada, é deixada de lado, nós nos arrependemos mais tarde, né? Como falávamos na última aula, a lei, ela existe para que nós possamos agir de acordo com a nossa inteligência, com a nossa razão, e não de acordo com aquilo que é o nosso sentimento, a nossa reação momentânea, né? E aqui, esse brilhante, importantíssimo filósofo grego, né, sintetiza esse princípio dizendo que a lei é a razão livre da paixão, né? A lei, ela, por definição, ela é algo que tenta abstrair, né, das paixões, dos desejos e regular a nossa vida pelo campo da razão, né? Porque todos os nossos sentimentos, todos os nossos atos, eles têm que passar pelo crivo da razão. E aí nós falamos de ética, entramos no tema da aula de hoje, que é ética e direitos humanos, né? Esse é um tema que na sociedade brasileira é muito polêmico, né? Porque vem sempre aquela pergunta de determinados apresentadores de televisão, né? Direitos humanos só para bandidos, né? E isso faz com que a sociedade brasileira tenha uma visão muito distorcida acerca dos direitos humanos. Veja que quando acontece algum crime, sempre alguém fala assim, poxa, alguém dos direitos humanos foi falar com essa família, né? Não, mas foi defender um bandido, né? Por que isso? Por que isso acontece, né? E isso é uma falta de compreensão. Não existe possibilidade, não existe a menor chance de nós sermos contra os direitos humanos. Isso seria uma incoerência sem tamanho, uma incoerência suprema. Se nós estamos nos posicionando contra os defensores dos direitos humanos, talvez nós não estejamos entendendo qual é essa postura, né? Então, quando a polícia, por exemplo, ela mata alguém sem necessidade, ou seja, nós podemos matar em legítima defesa, né? Ou para defender outras pessoas, sim, a lei reconhece isso. Mas quando isso não é necessário e você mata, você aplica uma questão de pena de morte que não é prevista na nossa legislação, né? E que, mesmo que fosse prevista, demandaria um julgamento longo, né? Uma série de avaliações, uma série de ponderações, uma série de fatores, né? Mas nós temos raiva dos bandidos, né? Nós temos raiva dos bandidos e fala, não, pode matar, né? Às vezes até políticos, né? A polícia fez o seu trabalho, matou os bandidos. Mas quando alguém dos direitos humanos se levanta para questionar isso, na verdade, ele não está protegendo o bandido, ele está protegendo a mim e a você. Por quê? O direito humano nasceu em 1948, quando se percebeu
que deveria haver uma norma que estivesse acima das leis de cada país. Veja que o regime nazista alemão, comandado por Adolf Hitler, matou milhões de judeus, né, de forma autorizada pelo Estado, né? E em represália também a uma série de questões que aconteceram naquela mesma guerra, né, os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas sobre o Japão, né, em Hiroshima e Nagasaki, causando a morte de crianças, de idosos, de mulheres, pessoas que estavam vivendo as suas vidas e não tinham nada a ver com a guerra. Então, a partir daquele momento, a humanidade compreendeu que deveria haver uma norma que estivesse acima de todas as leis. E foi aí que foi criado o direito humano. A questão dos direitos humanos que não veio do nada, isso tem toda uma história, né, que vem condensada na questão da Revolução Francesa, nos princípios do cristianismo, na filosofia grega, né? E quando alguém se levanta para defender, como se diz, um bandido, não é para defender o bandido, é para defender um princípio. Se eu, pelo direito humano, proíbo a tortura, então ela tem que ser proibida sempre. Porque se eu admitir que em determinadas circunstâncias eu posso torturar, isso abre um espaço para que amanhã alguém me torture, achando que tem motivos para isso. Veja que na época do regime militar aqui no Brasil, inúmeros estudantes, jovens de 16, 17, 18 anos, né, por criticarem o governo, que é algo que nós fazemos hoje todos os dias em qualquer conversa que nós temos, foram barbaramente torturados e assassinados com permissão do Estado, né? Então, se nós tivéssemos um respeito aos direitos humanos naquela oportunidade, isso não teria acontecido. Poderíamos prender essas pessoas se entendermos que ela infringiu determinações das autoridades do país, mas não a tortura. A tortura é inadmissível do ponto de vista do direito humano. Então, quando um bandido é torturado, alguém se levanta para defender não aquele indivíduo, mas a ideia de que ninguém pode ser torturado. Por quê? Se nós aceitarmos que aquele sujeito seja torturado, amanhã alguém poderá encontrar motivos suficientes para nos torturar um filho nosso. Então, é nesse sentido que muitas vezes, diante do ódio coletivo, alguém que fez alguma coisa errada, determinados juristas, determinadas pessoas que defendem o direito, se levantam para dizer, nós não podemos fazer isso, né? Ninguém está dizendo que aquela pessoa não vai ser julgada, não vai ser condenada, mas ou nós abraçamos os direitos humanos ou nós não abraçamos. Para você fazer parte da Organização das Nações Unidas, você deve abraçar os direitos humanos. Veja que qualquer lei brasileira passa pela Comissão de Direitos Humanos, porque nenhuma lei pode infringir o direito. Então, está aqui, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? Quando após a terrível experiência de 2 guerras mundiais, líderes políticos das grandes potências criaram, em 26 de junho de 1945, em São Francisco, a ONU, confiaram-lhe a tarefa de evitar uma 3ª guerra mundial e promover a paz entre as nações. Consideraram que a promoção dos direitos naturais do homem fosse a condição sine qua non para a paz duradoura. Por isso, um dos primeiros atos da Assembleia Geral das Nações Unidas foi a proclamação, em 10 de dezembro de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, cujo primeiro artigo reza da seguinte forma: todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, são dotadas de razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Veja, essa é a síntese da Declaração dos Direitos Humanos. Como nós podemos ser contra isso, né? Ela se preocupou em reunir, em 1948, os princípios que já estavam ali na Revolução Francesa, em 1789, liberdade, igualdade e fraternidade. É isso que os direitos humanos buscam. E o que fere os direitos humanos? Uma série de questões, né? As desigualdades sociais, que são tantas, né? As discriminações, o autoritarismo, a violência, a corrupção, a impunidade e a indiferença e a passividade. Veja que às vezes nós achamos que não fazemos nada de errado, né? Não, fulano não faz mal para ninguém,
mas nós nos omitirmos diante de uma injustiça, nós estamos cometendo uma violação aos direitos humanos, né? Martin Luther King já dizia: o que me preocupa não são as pessoas que fazem o mal, mas as pessoas boas que não fazem nada, né? Então, nesse curso propriamente dito, nós vamos dar uma ênfase muito especial à questão das discriminações, porque nas empresas, no mundo do trabalho hoje em dia, se discute muito a questão da diversidade humana, né? E há muita resistência, né? Às vezes a empresa resolve implantar um programa, vem uma determinação corporativa, mas o indivíduo que está lá na ponta faz uma resistência. E a grande dificuldade, muitas vezes, é tornar prático esse processo de valorização e respeito à diversidade dentro das empresas. Mas isso fica para uma próxima aula. Obrigado e foi um prazer estar com você.